Pais de crianças com autismo sempre escutam falar que a intervenção precoce é fundamental para o desenvolvimento da criança. Mas como conseguir intervir precocemente se a aquisição pelo laudo nem sempre é um processo fácil? Eu sou Fernanda Leite, do Encarando o Autismo, e eu queria compartilhar como foi a minha saga em busca do diagnóstico do meu filho. Se você é pai ou mãe e está desconfiando que o seu filho tem autismo, ou se você acabou de receber esse diagnóstico, já deve ter escutado muito de outros pais, inclusive de profissionais, que intervir precocemente é fundamental para o desenvolvimento do seu filho, não é verdade? Mas como a gente consegue intervir precocemente sem que a gente possa ter em mãos o laudo ou um diagnóstico que vai nos auxiliar nessa caminhada? A verdade é que conseguir um diagnóstico ou um laudo nem sempre é um processo fácil e às vezes pode demorar um pouco mais do que o previsto. Vários são os fatores que fazem com que esse processo seja um pouco demorado. Muitos profissionais não querem se precipitar, então eles tentam avaliar e reavaliar aquela criança várias outras vezes para poderem ter maior certeza sobre a situação e a condição da criança. Alguns desses profissionais, inclusive, tentam ver os resultados de algumas intervenções iniciais para ver se a criança vai conseguir destravar, desenvolver e seguir adiante no seu processo de desenvolvimento. Porque, às vezes, de fato, aquela criança pode estar apresentando algum tipo de atraso, mas não quer dizer necessariamente que ela possua o autismo. A verdade é que com a vida moderna, muitos pais e muitas mães estão cada vez mais ausentes dos seus lares e muito frequentemente crianças no seu primeiro e segundo ano de vida, elas têm estado mais tempo expostas diante de tecnologia, de celular, de televisão, e isso faz com que a intervenção, o estímulo natural que ocorria muito há alguns anos atrás, do sentar no chão, do brincar, então esses estímulos eles têm sido perdidos ao longo do tempo, porque conforme os pais vão se ausentando cada vez mais de suas casas pela necessidade do trabalhar, essas crianças elas passam a ficar mais tempo diante de tecnologia, que é um meio mais fácil, digamos assim, de entreter a criança durante uma boa parcela de tempo. Mas esses hábitos modernos, eles trazem suas consequências. Então é muito comum ver algumas crianças que possuem certo atraso no desenvolvimento, seja de socialização, seja de interação com outras crianças, no brincar, por conta disso. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais fechadas e reclusas nos seus lares e é muito difícil a própria criança ter aquela interação. A gente pode morar num edifício que possua aí 30, 40, 50, muito mais apartamentos, muito mais lares. Crianças moram nesses apartamentos, mas cada vez menos os nossos filhos, eles brincam ou interagem com essas crianças. Antigamente era muito comum, desde muito pequena, as crianças irem brincar na rua, interagir com outras crianças, e aquilo ali era uma verdadeira escola, né? As crianças elas eram estimuladas diariamente, o tempo todo, de uma maneira muito natural. Então, hoje em dia, as famílias estão cada vez mais fechadas nos seus apartamentos, a interação com outros moradores, com vizinhos, com outras crianças, elas têm sido cada vez menores. E se essa criança não tiver um estímulo direto, é até natural que ela possa apresentar inicialmente esse quadro de não desenvolver, de não conseguir interagir, de não conseguir falar. Então, muitos profissionais, eles esperam primeiro esse estímulo, por isso que às vezes eles pedem que coloque numa escola ou que os pais tentem antes colocar algum profissional para tentar estimular, para poder terem certeza se é uma condição temporária daquela criança, pela ausência de estímulos suficiente, ou se de fato é uma condição permanente, e aí sim passar a estudar vários outros transtornos de desenvolvimento que possam justificar aquele atraso. Então, esse período até que um profissional se sinta seguro de dar um laudo, de fechar um diagnóstico, pode ser um período aí muito importante que a criança venha a perder, em período esse que ela já poderia estar sendo estimulada precocemente, né, para poder ter aí os seus ganhos, os melhores resultados possíveis no seu desenvolvimento. Então, cada vez mais esse processo ele pode levar um certo espaço de tempo, e espaço esse que os pais estão sempre ali ouvindo, mas você precisa agir precocemente, você tem que intervir o quanto antes, cada dia que passa é um dia perdido,
e os pais se veem naquele dilema, até porque muitos pais eles não têm condições, eles não têm estrutura para poder iniciar de forma particular, ele assumindo esses custos, essas intervenções, porque é um tratamento caro, precisamos reconhecer isso, e é um tratamento que não envolve só um profissional, envolve uma fono, na grande maioria dos casos, envolve terapeuta ocupacional, envolve pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, envolve vários outros profissionais, então é um tratamento caro e nem toda família, verdade seja dita, nem toda família ela consegue arcar com isso, tirando do seu orçamento. Então muitos dependem ou esperam por esse laudo, por esse diagnóstico fechado, para tentar recorrer a centros de tratamento do estado, do município. E para esse tratamento gratuito, o laudo ele de fato torna-se essencial. E mesmo buscando esse laudo por meio do atendimento oferecido de forma gratuita, é um processo demorado entre o agendar, o conseguir essas avaliações, o passar por vários profissionais até que eles entrem no consenso e fechem um laudo. Então, as famílias que estão passando por esse processo de descoberta, estão suspeitando, já estão aí caminhando em busca de ajuda profissional, elas se veem muito frequentemente nesse dilema, nesse impasse de precisar agir precocemente e não ter um diagnóstico, um laudo para dar suporte a essas intervenções. E eu sei bem como esse processo pode ser demorado e difícil, porque eu já passei por isso e eu queria compartilhar como foi a minha saga em busca do diagnóstico. E só contextualizando para que você possa entender, o meu filho, a gente começou a agir, a gente começou de fato a perceber alguma coisa, ele tinha 1 ano e 2 meses. E o primeiro profissional que a gente procurou na época foi o pediatra. Ele trabalhou com a primeira possibilidade e hipótese de ciúme, porque o irmão tinha nascido nessa mesma época. Vocês ouviram aí um gritinho, é o meu filho, certo? Vida real, então em alguns momentos aí do vídeo vocês possa ser que escutem aí ele dando os gritinhos dele, tá certo? Bem, seguindo. Na suspeita do pediatra de que poderia ser os ciúmes, ele sugeriu colocar na escola para que ele passasse a ter interação com outras crianças e se habituasse, se acostumasse com a presença de outro bebê dentro de casa, porque ele era muito pequenininho e muito rápido chegou o irmão, né? Então, nesse processo depois, não foi uma experiência legal, então ele sugeriu que a gente procurasse a ajuda de um psicólogo. A gente procurou o psicólogo, mas ele era muito novo, não se expressava de forma alguma, nem em palavras, nem em desenhos, e não foi legal. Até que a gente chegou numa TO, na terapeuta ocupacional, e depois de fazer uma avaliação com ele, ela chegou à conclusão de que o autismo era sim um diagnóstico possível. Ela estava acreditando bastante nessa possibilidade e ela disse que a gente procurasse um profissional qualificado para poder fechar um diagnóstico, que seria um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Mas uma coisa que ela disse naquele dia foi que a gente procurasse o quanto antes uma fono, que era visível, independente de qualquer situação, era visível o atraso de linguagem dele, ele precisava ser estimulado o quanto antes. Assim, por sorte, a gente conseguiu manter essas duas profissionais, mesmo ainda sem apoio de plano, de convênio, de nada. A gente conseguiu pagar por essas terapias e ele tinha 2 vezes na semana encontros com a fono e 2 vezes na semana encontros com a terapeuta ocupacional. Então a gente passou a procurar e começar aí a nossa caminhada para fechar o laudo dele, né, o diagnóstico. E o primeiro profissional que a gente procurou foi um neuropediatra. E nessa questão do neuropediatra, tem situações até bem, eu não diria engraçadas, porque não tem muita graça em um profissional agir dessa forma. O primeiro profissional que a gente procurou, o primeiro neuropediatra, eu apelidei pessoalmente ele de cientista maluco. Tanta a aparência dele me lembrava bastante o personagem, né? Aquele cabelo branco meio arrepiado, aquela cara de assustado. Como as coisas que ele nos falou, assim, foi de assustar e de uma postura que eu acho que nenhum profissional dessa área deveria agir dessa forma com pais que já estão ali super sensíveis diante da condição do filho. Foi uma consulta de pouco mais de 15, 20 minutos.
Ele quase não fez nenhum tipo de teste, não houve sugestão de retorno. Ele simplesmente olhou ali, tentou fazer alguma coisa com o nosso filho e no final ele sentou e chegou a uma conclusão de que o nosso filho era 3 coisas. Ele era uma criança mimada, ele era uma criança super protegida e ele era uma criança chantagista. E que todo aquele comportamento dele, ele estava fazendo de forma consciente para conseguir nos chantagear e ter mais atenção, mais mimo, mais, enfim. Ele agiu daquela forma para poder ter tudo o que queria. E a gente saiu de lá meio que assustado, assim, um dos primeiros profissionais que nós tínhamos procurado e ele tem aquela postura. Então eu ignorei, tentei fazer entrar no ouvido e sair no outro e a gente seguiu em busca. Até que eu fui em uma outra neuropediatra e a experiência com ela foi, eu acho que igual, talvez, não sei. Foi oposta, mas causou a sensação meio que igual, né? De estar perdido, de não saber o que fazer. Enfim, quando eu fiz todo o relato para ela, ela simplesmente olhou para mim, quando a gente falou da sugestão, da opinião que a terapeuta ocupacional tinha tido em relação a ele. Ela olhou para mim e disse que não, que acreditava que não, que ele não era autista e que ele não tinha características, que não era argumentos convincentes, que não era suficiente. E no fim ela disse, olha, é um assunto que eu não conheço bem, eu lhe aconselho procurar outro profissional, mas que não existem indícios suficientes para essa TO dizer que ele é. E assim, eu saí de lá pensando, poxa, se uma profissional formada que lida com criança diariamente, se ela não entende do transtorno, se ela não conhece o transtorno para poder nos auxiliar e nos guiar pelo caminho, quem vai fazer isso? Eu tô sozinha no mundo. Então aquilo foi ficando uma situação cada vez mais angustiante pra gente enquanto pais. E eu não desisti e eu fui em busca de novamente em outro neuropediatra. E dessa vez a profissional que eu fui, ela foi mais coerente. O que ela poderia fazer de imediato era descartar qualquer outro tipo de síndrome, qualquer outro tipo de problema, para poder ela tentar ir afunilando e ter certeza que a condição dele se referia ao autismo. Então ela pediu vários exames, ela pediu mapeamento genético, ela tentou exames de eletroencefalograma para ver se ele tinha algum outro tipo de problema, exame do Bera para ver se tinha problema auditivo, por conta disso talvez ele não escutasse, de fato não respondesse ao que estava sendo estimulado, chamado. Pediu uma série de exames, certo? E a tentativa dela pediu inclusive um mapeamento genético para descartar várias outras síndromes, seja do X frágil, qualquer outra síndrome que pudesse justificar aquele comportamento atípico, né? Aquele atraso de desenvolvimento. E a gente saiu de lá com muitas guias em busca de respostas. Então a gente fez todos aqueles exames e cada novo resultado que saía dava normal, não acusava nada, e era normal, e assim foi em todos os exames que a gente fez do Levi nesse processo de descoberta. E quando eu voltei para ela, na verdade, com todos esses exames, ela fez, olha, então muito provavelmente as causas do atraso dele sejam de fato causas que exames não consigam detectar, causas mais comportamentais e pode ser de fato que ele seja autista. Mas ela não era um assunto para ela ainda tão conhecido. Então, ela até disse que a gente poderia iniciar algum tipo de tratamento, mas assim, eu saí de lá sem sentir muita segurança. Eu acho que é muito importante que o pai e a mãe sinta confiança no profissional que vai acompanhar o seu filho, porque é muito difícil nesse processo todo, além de todas as suas dúvidas em relação ao seu filho, você não sentir confiança e passar a ter dúvidas também em relação ao profissional e as decisões que ele vai tomar diante do tratamento. Então, assim, eu saí de lá, mas eu não voltei. Eu não senti nela a confiança necessária para que eu ficasse lá e para que ela pudesse assumir o tratamento do nosso filho. Então, o que aconteceu nesse período?
Alguns meses atrás, tinha um programa de televisão semanal que ele estava apresentando, na verdade, um quadro que se chamava Autismo, Universo Particular. E a gente começou a ver, eu comecei a assistir alguns dos episódios que já tinha ocorrido, e quando chegava naquela nova semana a gente tentava acompanhar o novo episódio da série. E nesse episódio, nesse quadro que o programa apresentava, tinha um médico em específico, tinha um profissional, neuropediatra, que ele era quem falava, era ele quem era sempre entrevistado, e ele falava muito sobre o assunto. Um médico muito conhecido na época, não vou aqui falar nome porque eu acho que não convém, mas era um médico bem conhecido, conceituado, renomado, e ele estava bem famoso na época, né? Ele era o bambambam do assunto autismo. Foi então quando eu cheguei para o meu esposo e falei, se é para a gente entrar nesse mundo, se é para a gente ter segurança do que a gente vai fazer e do que o nosso filho precisa, então vamos no melhor do assunto no momento, vamos para ele. E a gente foi, eu descobri o contato do consultório, ele era um profissional de São Paulo, e só tinha vaga, até pela própria audiência que o programa estava causando, só tinha vaga para ele 6 meses para frente. E eu disse, vamos lá, vamos embora. Vamos correr atrás e vamos procurar o melhor no tema, no assunto. E nisso, nosso filho já estava com 2 anos, ele não tinha parado em momento nenhum das intervenções, ele mantinha as terapias com fono, com TO, nesse período. E a gente ficou aguardando a consulta, né, com esse profissional. Aí quando foi em janeiro do ano seguinte, chegou a época da consulta e a gente deixou o filho caçula com a avó e fomos, eu, meu esposo e o Levi, para São Paulo, em busca desse profissional. E assim, durante esse processo, até chegar o dia da consulta e o nosso filho já fazendo todas aquelas intervenções que ele fazia, a gente percebia que de fato ele não conseguia evoluir na velocidade que inicialmente a gente esperava. Então, a gente já estava numa situação de aceitação da condição, de aceitação do autismo. E a gente só queria, assim, confirmar, ter um laudo, até para que de posse desse documento a gente pudesse pedir mais do convênio, né? Do convênio particular de saúde, que a gente pudesse exigir mais de onde a gente pudesse direitos e o melhor tratamento possível para ele. E parte desses direitos a gente não conseguia pela ausência de um laudo, né? Então a gente foi para lá certos de que iríamos voltar com o laudo e pronto, ia continuar da melhor forma possível. E quando a gente chegou lá, a consulta como um todo, eu acho que ela demorou em torno de 2 horas. A primeira hora da consulta, ele pediu para que a criança entrasse só. Ele avaliou... Não, minto, perdão. A primeira parte da consulta, nós, enquanto pais, entramos sozinhos. Ele perguntou tudo, Tô na dúvida agora se a gente entrou primeiro só ou se ele entrou primeiro só. Nossa, faz tanto tempo. Enfim, uma parte da consulta ele conversou com a gente, fez toda aquela anamnese, perguntou como a gente tinha percebido, tudo aquilo que você que está iniciando esse processo, você já deve ter cansado de repetir, porque é todo aquele histórico que a gente repete a cada novo profissional que a gente vai, né? Todo novo profissional precisa saber todo o histórico, aquela coisa toda. Então a gente contou tudo para ele novamente e depois ele foi fazer a análise dele com a criança, né? Com o nosso filho. E depois, no feedback da consulta, né? Ele disse que não acreditava que ele tivesse autismo, mas que ele tinha um grande comprometimento de fala, um atraso significativo na fala. E ele ainda disse assim, olha, tire de todas as terapias e coloque ele com uma fono todos os dias. O que o seu filho tem é um atraso significativo de linguagem da fala e a fono para ele todos os dias vai resolver o problema do seu filho. E a gente estava tão preparado para sair de lá já com o laudo, o diagnóstico de um autismo fechado, que meio que eu olhei para o meu esposo e olhei de volta para o médico e eu tentei insistir. Mas o senhor tem razão? O senhor tem certeza? O senhor não prefere que daqui a 6 meses ele já vai estar com 3 anos, que a gente volte?
depois de 6 meses de intensificar a fono, o senhor vê como é que ele está. E com essas palavras ele finalizou o atendimento. Pelo autismo, não volte aqui. O seu filho tem um atraso significativo de linguagem e a melhor fono que você conseguir todos os dias irá resolver o problema dele. E a gente saiu de lá, caramba, a gente veio atrás do bambambam, do melhor médico, preparados, prontos para sair daqui com laudo, e ele vem dizer isso. Aí volta aquela história do pai e da mãe precisar se sentir seguro com o profissional, independente de quem seja, se é o famosinho, se é o não tão procurado, mas a segurança e essa conexão de pais com o profissional é muito importante. E a gente às vezes tentava argumentar ali ainda nesse processo de feedback da consulta, mas ele pouco nos escutava. Ele baseou a decisão, a opinião dele naqueles poucos minutos que ele teve para avaliar, e ele ignorou relatos nossos de meses e anos de convivência. E ele preferiu focar exclusivamente na experiência que ele teve com o nosso filho ali, naqueles poucos minutos. E a gente saiu de lá, na época eu lembro que eu fiz até uma postagem desabafando, porque a gente saiu meio que decepcionados, eu não sei nem o que dizer, porque a gente estava muito seguro da condição do nosso filho, e o melhor médico da época não aprovou aquilo, assim, não confirmou a nossa suspeita. E a gente voltou e fez, e aí, o que é que a gente vai fazer agora? E foi então que eu disse, não vamos fazer nada, segue como tá e vamos atrás de outro. Não, mas a gente já foi no melhor, eu digo, mas vamos atrás de um que a gente consiga se sentir seguro. Não foi suficiente essa ida para ele. Então, na nossa cidade, a gente pesquisou, conversou com várias pessoas e conseguiu uma vaga com uma outra neuropediatra que estava sendo bem falada, assim, ela estava sendo bem indicada, bem recomendada, uma profissional assim bem bacana. Como essa consulta com essa profissional era um pouco mais para frente, eu decidi ir numa clínica na minha cidade, que ela trabalha com uma abordagem multidisciplinar, vários profissionais, e essa clínica ela fazia toda uma avaliação comportamental em crianças suspeitas. E eu levei ele para fazer essa avaliação. Ele passou uma semana sendo avaliado, onde ele passava por cada um dos profissionais da clínica, e depois de uma semana os profissionais me chamaram para poder dar o parecer deles, né, digamos assim, a conclusão deles das avaliações. E eles disseram, olha, diante das nossas análises, diante do que a gente avaliou em seu filho, tanto a fono, quanto a TO, quanto o psicólogo, a psicopedagoga e a fisioterapeuta, que a clínica ela possui esses 5 profissionais, e eles disseram, o seu filho tem autismo, mas nós não podemos dar esse diagnóstico, porque não temos essa capacidade. Só um psiquiatra ou um neuro poderia de fato dar o laudo. Mas está aqui a avaliação que a gente fez, está aqui todas as observações, tudo que a gente pôde perceber nele. E eu saí de lá com aquele documento. Eu digo, esse documento então vai servir talvez como base para a próxima neuro, que já estava com a consulta marcada, né? E quando chegou o dia da consulta com a neuro, eu levei ele comigo e levei junto esse relatório, bem detalhado, bem minucioso. E fui contar para ela, né? Resumidamente toda a história de novo. Fui fazer toda a anamnese novamente. E disse que tinha me antecipado, feito essa avaliação. Ela fez, legal, é interessante porque vários profissionais puderam ter esse contato e avaliar ele, então vai me servir muito. Ela leu ali rapidamente, principalmente a parte das conclusões de cada relatório, não leu tudo porque não daria tempo. E ela pediu para ficar só com ele um pouco, para fazer alguns testes. Eu saí, ele ficou um tempo lá, cerca de 15, 20 minutos com ela fazendo alguns testes, e depois ela me chamou de volta e ela fez, olha, eu acredito sim, né, nesses resultados, nessas opiniões, né, que esses profissionais colocaram nesse relatório, e muita coisa eu pude confirmar aqui, mesmo num curto espaço de tempo, mas eu pude confirmar algumas dificuldades que ele tem, e eu quero que você saia daqui com o laudo. Aí dessa vez eu me surpreendi, porque enquanto a gente já vinha em tanto tempo tentando esse laudo, foi profissional bambambam da época e não conseguia, ela já no primeiro contato ela disse, eu quero que você saia com laudo. Antes mesmo de eu perguntar o porquê, ela disse, porque esse laudo vai lhe servir
de suporte, de base, para que você possa fazer tudo o que ele precisa em relação a tratamento, a terapias, a intervenções. Como você tem convênio, né? A gente tinha convênio, ela fez, você vai poder acionar todos esses profissionais pelo convênio para que ele comece as intervenções o quanto antes. Então ela me deu um laudo, eu já saí de lá com o laudo, e no laudo ela dizia o que tanto ele precisava, a quantidade de repetição na semana, quantas vezes fono. E eu saí de lá já com um caminho, já meio que sabendo para onde ir. E aquele papel, na verdade, para mim, não fez diferença, a não ser no apoio, no suporte, para poder começar o quanto antes essa intervenção. Mas eu lembro que eu cheguei em casa e eu olhei para aquele papel e como um laudo às vezes parece ter peso, né? Às vezes pais procuram tanto, não, mas ele não tem laudo, eu não vou intervir, ele não tem laudo, o médico não fechou o laudo. E fica meio que naquele processo de negação, de não aceitação, tentando se escorar num laudo, num papel. Mesmo diante dos olhos dele, diante dele, ele vendo o atraso, a dificuldade do filho, eles ficam às vezes dias e dias e semanas perdendo tempo, esperando receber ou não um laudo. Se não receber, ele iria dizer, tá vendo, eu estava certo. Será que estava? O atraso continua ali no filho, e aí o que fazer? E se receber o laudo, aí dizer, eita, ele era, agora eu vou intervir. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu olhei para aquele papel e olhei para trás, olhei para o meu filho. E assim, o que eu senti de fato foi gratidão. Gratidão porque eu não esperei por aquele papel para começar a agir. Gratidão porque meu filho já estava com 3 anos e desde 1 ano e meio ele já vinha fazendo intervenções. Eu não me escondi atrás de um papel e eu peguei aquele papel e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi algo do tipo, eu vou rasgar esse papel. Será que se eu rasgar esse papel, o autismo sai do meu filho? Porque assim, nunca um papel, ele tornou-se tão insignificante diante da condição do meu filho. E eu fiquei muito grata mesmo, por eu não ter esperado aquele papel para pensar em começar a ajudar o meu filho. Eu já tinha estendido a mão e oferecido essa ajuda a ele há mais de ano. Então aquele papel, o que mudou para a gente foi poder iniciar o quanto antes, o máximo possível de intervenções. Terapias que ele não estava fazendo, a gente acionou o convênio para que fossem liberadas. E a gente, inclusive, na época, como parte dessas intervenções, o plano não oferecia, a gente entrou na justiça para que ele pudesse fazer todas essas intervenções na clínica que já desenvolvia esse trabalho, que tinha sido a clínica que ele tinha sido avaliado. E a gente conseguiu e ele começou a fazer todo esse processo de terapia na clínica, né? O que pra gente foi um grande alívio, porque é um tratamento caro, é um tratamento que, infelizmente, nem toda família consegue bancar. E tinha sido muito bom pra gente ter conseguido esse apoio do plano, mesmo que via judicial, mas a gente estava tranquilo nesse sentido, né? Tinha aliviado o bolso e ele estava com aquelas terapias já garantidas. Só que nesse processo de conhecer mães, de passar a participar de grupos de mães de outros autistas, a gente começou a escutar sobre algumas terapias mais específicas, terapias essas que prometiam, digamos assim, né, resultados muito mais rápidos, porque eram terapias que tinham toda uma abordagem personalizada para o que meu filho precisava, e a gente pensou, tá, vamos atrás disso também. Só que a profissional, que foi a que tinha dado o laudo, que estava com a gente, acompanhando o nosso filho, ela disse que era uma terapia que ela ainda conhecia pouco. E ela sugeriu, se eu conhecesse, procurar algum outro profissional que estivesse mais por dentro disso. Ela, inclusive, indicou alguns profissionais que estavam se especializando mais nessa área. Só que já tinham nos indicado uma outra profissional, que era do estado vizinho, e a gente decidiu que iria conhecer ela, iria levar o nosso filho para ser avaliado por ela. Foi aí que a gente foi para essa nova profissional. Ela avaliou ele, como sempre, a anamnese, todo aquele processo sempre se repete a cada novo profissional. E ela disse, vamos começar essa nova terapia. E ela me deu outro laudo. Então,
O que antes a gente não conseguia, agora a gente já tinha 2 laudos. E esse segundo laudo, ele era bem detalhado, onde ela já pedia e já prescrevia essa outra terapia. Então a gente voltou para o nosso estado e ele já estava fazendo parte do tratamento e depois acionamos judicialmente o convênio para que essa nova terapia fosse implantada, fosse inserida no tratamento dele. E assim foi feito. E terapia, inclusive, que ele faz até hoje. E depois surgiu a oportunidade dele ser avaliado também pela FUNAD. E ele passou por todos os profissionais, fez todo o processo de avaliação e teve o seu terceiro laudo, já dessa vez um laudo público e não de profissional privado, né? Iniciativa privada. Mas eu não quis fazer os tratamentos lá porque eu já tinha conseguido pelo convênio, então eu não quis que ele iniciasse lá, até para evitar ocupar ali a vaga de uma outra família que não tivesse a mesma condição ou não tivesse plano de saúde. E foi isso, né? Essa foi a nossa saga em busca do diagnóstico. E eu acho que muitos pais também passam por essa dificuldade, tanto os que estão descobrindo agora, que às vezes não sabem bem para onde ir, como conseguir, como mesmo aqueles que estão suspeitando e já escutam de outras pessoas sempre dizer: ah, você tem que intervir precocemente, não, o quanto o diagnóstico precoce é fundamental, mas acontece que muitas vezes esse diagnóstico ele de fato não é tão fácil, por toda uma precaução dos profissionais em tentarem ter um pouco mais de certeza da condição da criança. E é fato que, em algumas vezes, com a ausência desse laudo, sem esse diagnóstico, fica muito difícil iniciar a intervenção precoce. E é isso. Essa foi a minha saga em busca do diagnóstico e do laudo do meu filho. É um processo que às vezes leva um pouco mais de tempo do que a gente de fato espera. E por isso, eu repito, é fundamental, é importantíssimo que nos primeiros sinais você já corra atrás do profissional, você já corra atrás de ajuda, porque é um processo que a gente não tem muito controle de quanto tempo possa levar, mas quanto antes começar, melhor. Então, vá atrás de um, de outro, de quantos profissionais foram precisos, até que você encontre um que lhe passe segurança, lhe passe confiança e que juntos vocês possam tomar as melhores decisões no tratamento do seu filho, para que ele possa desenvolver da melhor forma possível. Eu sou Fernanda Leite, do Encarando o Autismo, e espero nos encontrar em breve.